Bom dia a todos. Bom dia, senador Cristóvão. Cuja admiração sobre a campanha de educação eu faço questão de registrar em meu nome e em nome do setor de telecomunicações. Eu vou procurar mostrar aqui algumas coisas que eu ouvi hoje, outras que tenho ouvido e que são similares, mas eu vou procurar mostrar que elas não têm a menor sustentação. Antes de mostrar alguns slides, eu ouvi a representante do Proteste comentar, e eu acompanhei, a pesquisa que foi feita nas estradas, em que não havia sinal nas estradas. E não é para ver mesmo. Não é para ver, porque a política pública brasileira estabelece a não necessidade de atendimento de 1 metro de nenhuma estrada federal, estadual ou municipal. Nós, setor de telecomunicações, e aqui nós estamos falando da telefonia celular, a telefonia celular, ela é prestada o serviço através da execução dos leilões de espectro, e nos leilões de espectro as empresas têm um conjunto de obrigações a serem cumpridas. Esse conjunto de obrigações, entre outras coisas, nos exigem uma certa abrangência geográfica. Se eu fizer aqui uma demonstração para os senhores, eu vou mostrar como o país vem, há muitos anos, desde que o telefone celular foi utilizado, começou a utilizar no Brasil, como é que é a política pública brasileira de telecomunicações. Em relação também à questão que foi falada sobre o PROCON, 2 aspectos, ali tem a última tabelinha mostrou ali algumas empresas que apresentam os números, e apresenta ali os números absolutos. Então, se nós observarmos o ano de 2014, que é o dado que eu tenho, o Distrito Federal tem 6,3 milhões de telefones celulares. Em 2014, 1.610 reclamaram. Significa 2 reclamações para cada 10 mil clientes no ano inteiro. O que não me parece um número tão absurdo, apesar de que o esforço nosso é no sentido sempre de reduzir essa quantidade de reclamação. Nós temos muitas reclamações relacionadas à cobertura. Locais onde, aqui, o senador Hélio Zé falou sobre deslocamento nas estradas, o senador Omar Aziz estava aqui presente, do estado do Amazonas, que é enorme, e eu tenho um slide para mostrar que o maior município do Brasil é Altamira. Altamira tem um distrito que fica a 900 quilômetros de Altamira. Um distrito fica a 900 quilômetros. Não há nenhuma obrigação em nenhuma política pública de cobrir nenhum distrito do Brasil. Nenhum distrito do Brasil tem obrigação de ser coberto pela política pública brasileira de telefonia celular. Nós temos investido muito, 31 bilhões em 2014. Os investimentos alcançaram 22% da receita líquida. E quando o senador Hélio José saiu hoje, se o senhor me permita, senador Cristóvão, o senhor pediu que não nos cortem os investimentos na área de ciência e tecnologia. Nós temos mantido um investimento crescente na área de telecomunicações, alcançando 22% da receita líquida das empresas. São poucos os países do mundo que têm esse percentual. Os celulares em banda larga já representam 63% do total de acessos. A grande maioria, 97% das novas ativações, são em móveis. Todos querem estar conectados o tempo todo. De acordo com o IBGE na pesquisa PNAD, de amostra de domicílio em 2013, considera pessoas com 10 anos ou mais. Pessoas com 10 anos ou mais, 130 milhões usam o celular, 75% da população. A questão aqui é como atender os outros 25%. A população quer dados com mobilidade.
Desde 2001, e foi comentado isso aqui pela representante do Proteste, a Maria Lúcia, falou sobre os fundos. Aliás, o comentário é interessante, porque ela fala do Etevaldo, em que ele comenta que foi uma boa privatização face à quantidade de recursos que entrou nos cofres públicos. Mas desses 84 bilhões, 7% apenas foram aplicados. A grande parte deles é o Fistel, que é o Fundo de Fiscalização de Telecomunicações. Nós precisamos aplicar esses fundos para melhorar ainda mais a cobertura, principalmente. As taxas do Fistel são um grande impedimento à entrada desse percentual de 25% que ainda não usa o telefone celular. Eu tenho aqui um dado do JP Morgan que mostra o Fistel comparando com o percentual desta palavrinha aqui chamada ARPU, que é a receita por usuário. Average Revenue per User, é a receita média por usuário. Então, aqui essa curva preta mostra a receita por usuário. A receita por usuário no Brasil vem caindo, caindo, caindo. Está aqui, segundo um banco de investimento estrangeiro, abaixo de R$20, em torno de R$18. Como essa taxa Fistel é uma taxa fixa e ela se mantém a mesma, ela proporcionalmente vai valendo hoje mais de 6% da receita média dos celulares brasileiros. A diminuição do valor do Fistel, que já arrecadou aquela quantidade de recursos e não é utilizado nem 7%, pode incluir a população que não tem acesso ainda ao celular e à banda larga. O Brasil, por outro lado, por mais que haja um esforço de passar a imagem que são empresas ricas, nós temos uma das menores margens de lucro do mundo. Isto significa ganhos antes do investimento, taxas, depreciação e amortização. O ganho das empresas, essa margem brasileira, é a mais baixa das empresas celulares do mundo. O preço do minuto de celular, e aqui eu gostaria de fazer um comentário sobre aqueles que acham que o Brasil é um dos países mais caros do mundo, que isso só pode ser uma absoluta falácia, porque senão nós não teríamos queda desses valores, 0,14 centavos o valor do minuto, a queda do valor da banda larga nos últimos 5 anos, o valor médio de 1 mega de 29,40 por 8,67. Nenhum desses dados é dados da minha associação, da associação que eu represento, são dados de terceiros. O reajuste da telefonia fixa, que aqui também foi falado, é quase 7 vezes menor que a inflação desde 2005. O reajuste da inflação veio, o IPCA foi de 59%, o índice sobre serviço de telecomunicações já é mais baixo, o IGPDI 65% e o reajuste das tarifas fixas 9,5% de 2005 a 2013. A conta média no Brasil é de 18,20. Basta pegar qualquer balanço das empresas, basta pegar o relatório da Anatel de 2014, basta pegar bancos de investimento. A UIT diz que é 220, porque a UIT busca o dado dentro do site da Anatel em que aparecem os preços referenciados. É como se num hotel alguém achasse que o preço que se paga pela hospedagem é o preço que está escrito atrás do balcão. Não é. Quem faz reservas de hotel sabe realmente quanto paga por uma tarifa que nunca está ali o que está escrito. Se a conta média brasileira fosse de R$220, representaria 28% do salário mínimo. O Brasil tem 283 milhões de celulares, não pode ser caro. Se a conta média também fosse R$220, as empresas teriam arrecadado dos 750 bi no seu relatório, que é auditado pela CVM. As empresas faturaram 1/7 desse valor em 2014. Então, é preciso avaliar com cuidado quando se fala, porque dizer que a conta média brasileira de celular é R$220 é praticamente 30% do salário mínimo. Esse número não se sustenta. Acrescento que o estudo de uma consultoria independente, vendo a realidade brasileira, o minuto do celular do Brasil é o 4º mais barato entre países pesquisados. A banda larga móvel pré-paga brasileira tem o 2º preço mais barato.
O mesmo estudo mostra que o Brasil tem, sim, a maior carga tributária entre 18 países pesquisados. Esta carga tributária, ela, de 43%, significa que quando uma empresa presta R$100 de serviço a alguém, envia uma conta de R$143. 100 ficam com a empresa e 43 são recolhidos, basicamente, ao ICMS. A competição brasileira, e quando alguém fala de competição, é uma política pública vitoriosa. O indicador Heinfeld-Eichmann, deve ser isso em alemão, mede a concentração do mercado com base de market share. Ele considera que o Brasil é um dos mais competitivos do mundo. Quando a gente fala só tem 4 empresas celulares no Brasil, a gente esquece que poucos países do mundo têm tantas empresas celulares funcionando hoje. A sociedade demanda cobertura em todos os lugares. A gente precisa atender estrada, distrito, lugares remotos. A cobertura dos serviços móveis é resultado dos leilões de frequência. A cobertura em estradas e atendimento aos distritos nunca foram consideradas necessárias, porque nunca fizeram parte de nenhum leilão. De acordo com os editais, um município será atendido quando a área de cobertura contenha pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município atendido. Assim como nos editais está definido o cronograma de implantação. Não há, então, em nenhum edital, a obrigação de cobertura em estradas. Então, me perdoe o protesto. Ao fazer os testes nas estradas, onde existir cobertura, não há obrigação. E onde não existir cobertura, também não há obrigação. Então, os municípios aqui estão, se uma estrada tem cobertura, ou ela tem uma área economicamente interessante, ou ela faz parte dos 80% da área de um distrito sede. A obrigação de cobertura do 3G também tem uma regra, umas obrigações a serem feitas. Até 2019 estão ali 5.570, que são todos os municípios brasileiros. Em 2017, as obrigações da política pública nos levam a 4.417. Nós já temos cobertura com 4.044. Então, nós estamos já praticamente atingindo a meta de 2017. Estamos no meados de 2015. A cobertura de 4G na frequência de 2,5 também tem umas regras a serem cumpridas. Nós temos hoje em 159, nós já ultrapassamos a meta de 2016 da cobertura do 4G. A faixa de 700 MHz, que foi leiloada no último trimestre do ano passado, não tem nenhuma obrigação de cobertura. O cronograma de implantação da cobertura de banda larga móvel prioriza centros urbanos. 3G só chegará em 100% das cidades com menos de 30 mil habitantes em 2019. O 4G, em 2019, estará nos municípios até 30 mil. Nas áreas onde não há obrigação de cobertura, onde há, o desafio são as legislações que dificultam até impedem a instalação de infraestrutura. Como os senhores sabem, nós temos as nossas torres no alto dos prédios, a Organização Mundial de Saúde em Genebra tem no alto do seu prédio, o principal hospital de estudo e tratamento de câncer em Londres tem no alto do seu prédio, mas um morador do DF obteve na justiça veto à torre próximo à sua casa com receio de saúde. Se há veto de torres próximo a casas, nós não podemos ter nenhuma torre no alto dos prédios, porque estão mais próximos às pessoas do que efetivamente próximos à casa. Não há como ter infraestrutura de telefonia celular em nenhum lugar do mundo sem as antenas. E as antenas precisam ficar cada vez mais próximas às pessoas, porque cada vez elas são menores e cada vez têm menos potência. Se alguém tem receio da frequência e da potência de telefonia ou da frequência que é emulada ali pela estação radiobase, em Brasília tenha muita preocupação porque a antena de televisão fica no meio do eixo e ela emite uma potência similar à potência da celular, uma frequência similar à frequência da celular, com uma potência pelo menos 1 milhão de vezes maior. E por que são
frequências próximas. Basta ver a discussão que nós tivemos para o uso da frequência dos 700 MHz, porque estava ocupando canais de televisão. Então, são frequências muito próximas e são conhecidas no mundo inteiro com frequências que não causam mal à saúde, ao contrário, por exemplo, de um raio-x. Assim, questionamentos sobre cobertura e qualidade precisam ser ponderados. As empresas têm cobertura nessas áreas? Se não têm obrigação de cobertura, sinto muito, mas a reclamação ela é óbvia que precisa existir, mas não há a obrigação de cobrir um determinado ponto. Infelizmente, há impedimento para a instalação de antenas em áreas. Nós temos no Brasil legislações que nos impedem de ter sinais próximos a zoológico, sinais próximos à Mata Atlântica, sinais próximos a hospitais, sinais próximos a escolas, sinais próximos a postos de gasolina, sinais próximos a teatro. Nós precisamos de sinais próximos às pessoas, e as pessoas estão nesses pontos, nesses lugares. Então, não é possível manter assim. A análise de quantidade de reclamações deve levar em consideração a enorme quantidade de clientes, a variedade e a complexidade. Nós vivemos uma situação paradoxal, nós registramos nos nossos celulares o nome das pessoas e as contas só registram os números. Quem recebe uma conta celular em que ela, em média, vem com 6 páginas e 420 registros, vai ficar doido para se tiver buscar informação por informação. Mas, de qualquer forma, nós temos trabalhado. As nossas reclamações diminuíram nos registros da Anatel. A Anatel controla 14 indicadores de telefonia por empresa e por unidade da federação. Naqueles lugares, naqueles indicadores que nós não atingimos, nós estamos próximos de atingimento das metas. E aqui, senhor Paulo, nós procuramos fazer, e está totalmente correto, a necessidade de uma campanha de informação sobre o uso da internet móvel. Nós estamos com uma campanha na internet, nós fizemos uma campanha grande na televisão, temos vários vídeos educativos, eu vou pular pelo tempo, me perdoem, mas está na internet. Temos o simulador de consumo de internet móvel para que todos possam efetivamente saber e escolher o melhor pacote de dados com franquia que possam. E nós precisamos de um licenciamento ágil, de legislações que possibilitem o incentivo, o investimento e de mais investimentos, obviamente. Nós precisamos utilizar os fundos, ter melhor parcerias com estados e municípios, talvez ter troca de obrigações para podermos ampliar geograficamente e um novo modelo de edital que não seja única e exclusivamente arrecadatório. Somos essenciais, conectamos pessoas e temos consciência de ser o maior instrumento de inclusão digital. Mas vou lembrar uma frase que eu li, senador, o senhor me corrija se eu estiver errado, quando o senhor diz que dar para alguns muito de internet pode aumentar a desigualdade. Nós precisamos ter políticas que possam levar aqueles que não têm à internet mais próximas. Durante 5 anos, todos os anos, apresentamos sempre como achamos que deveríamos fazer o uso de fundos naqueles locais onde é mais difícil, onde não há obrigação, para que a população pudesse ter o acesso ao celular e à banda larga, para que as desigualdades regionais brasileiras fossem